Gratidão. E aqui mais uma mensagem. E a mensagem de hoje fala sobre o momento da ascensão das almas. Então, as energias coletivas estão sendo transmutadas no planeta através da energia da dimensão espiritual, que se abre para a entrada de novos ciclos e possibilidades evolutivas para a humanidade da superfície da Terra. Nem todos percebem, mas todos recebem. Trabalhadores da luz, sementes estelares, autoconvocados, seres humanos despertos, que atuam em missão, apoiando os processos de transição da Terra, reconhecem que o momento requer atenção. Assim, apoiam e lideram outros que estão vindo para essa jornada do despertar coletivo. As energias trazem expansão e informação, que já não podem ser negadas por um grande número de pessoas. A informação de que não estão sós é revelada gradualmente. Os comandos, através de naves, apoiam os processos de transmutação mais severos. Seres humanos que se coligam às naves participam e recebem apoio para seus próprios processos internos. O apoio vem do alto. Não se prendam à matéria densa. O processo de transmutação da Terra requer atenção, pois consiste em desligar uma voltagem e religar uma voltagem maior. Tudo ficará mais claro e mais nítido. Cuidem dos estados psíquicos, elevando suas vibrações. Vibrando no amor e na compaixão e permanecendo neutros diante de fatos inexplicáveis para a mente humana, cada um de vocês colabora para a sua própria ascensão e, consequentemente, para a elevação do planeta. O despertar não é para culpar, acusar ou fazer as pessoas conflitarem entre si. Ao contrário, vem para reconhecerem sua verdadeira identidade. Em breve, tudo se reorganizará. Gratidão. Então, a mensagem de hoje traz todas essas energias, né, da ascensão das almas, de entendermos que todo esse processo nada mais é do que um processo de ascensão das almas, né? Então, não são os personagens que vão ascensionar, mas as almas que estão internalizadas nesses personagens, nesses papéis, né? Então, o nosso foco tem que ser para o alto, olhar para o alto, se elevar, olhar para o céu, e menos para a matéria densa, menos para as coisas corriqueiras do dia a dia, para que a energia possa se projetar, né? Entendendo que uma energia, como diz a mensagem, o processo visa sair de uma voltagem para outra, desligar uma e religar em outra. Então, esse processo, né, dessa luz, né? Então, quando a gente vive esse religar, a gente percebe que a gente estava num quartinho com uma lanterninha, né, com um abajurzinho muito pequenininha, né, uma luz muito pequena, que a gente não estava vendo um palmo na frente do nariz, né? A gente não estava vendo nada. A gente estava vendo a vida através da mente, com esse projetor, com uma luzinha pequena, projetando o filme do personagem. Então a gente estava nessa trama toda, vivendo como personagem. No momento em que essa lâmpada, essa luz, né, é trocada, e isso acontece com cada um de uma forma, ou seja, para cada um o despertar é de um jeito, para cada um as energias chegam de uma maneira, alguns têm reencontros com eles mesmos, outros têm contatos, né, com seus irmãos estelares, outros, cada um tem o seu próprio processo. Mas a grande maioria do processo é justamente a mudança de voltagem. Então a gente está numa frequência, naquela luzinha, vivendo como personagem, e de repente a luz começa a aumentar. Então a troca da lâmpada, né? Tiramos aquela de 60, né? E aumentamos essa voltagem e a nossa luz interna vai
aumentar. Então, o processo é esse, de cima para baixo, do alto, do espírito, iluminando a matéria. Então, no momento que essa luz entra na matéria, no nosso personagem, ela não entra de uma vez, né? Porque o personagem entraria em curto-circuito, literalmente. Então, o que acontece é que essa lâmpada vai progressivamente aumentando, ampliando a sua energia, pouco a pouco, para que o ser possa perceber que ele não é o personagem, né? Então, que ele é uma consciência atuando, um espírito atuando sobre o personagem, fazendo todo esse drama no mundo por inconsciência de como lidar com o personagem. Então, o personagem estava pouco iluminado e ele começa a fazer as coisas do jeito dele, de qualquer jeito, sem maturidade, né? E sem a energia necessária para poder caminhar no mundo. Então, a transição planetária é essa mudança de voltagem do planeta como um todo. Então, o planeta sai de um nível de uma luzinha, né? Então, Gaia, né? Estava recebendo pouca luz, e de repente o Sol, né? A Gaia começa a despertar, então o Sol começa a refletir mais luz, porque ela está acordando. Então, todo esse processo que acontece no planeta agora, ele reflete com mais intensidade sobre nós, porque chegou na fisicalidade. Então, a natureza já mostra, né, tudo o que está acontecendo, os animais. Então, tem animais, se a gente começar a perceber, principalmente os cachorros, os cães, né, que eu tenho mais conexão, eles estão num outro nível de consciência. Então, tem animais extremamente dóceis, extremamente mais evoluídos, né? Muitas vezes a gente percebe do que seres humanos, porque eles começaram a receber mais luz, assim como nós, e em contato com seres humanos, né, mais evoluídos também, eles estão migrando, eles estão elevando também o seu nível vibratório, a sua própria frequência, e isso está trazendo para eles mais percepção do que de quem são eles, né? Então, a autoconsciência é possível no animal? Né? É possível chegar num nível do ser humano? Tudo é evolução. Tá? Então, os reinos anteriores ao nosso, eles só não evoluíram porque nós, seres humanos, não demos a devida atenção, porque não tínhamos energia, essa lâmpada. Se a nossa lâmpada era pequenininha, uma voltagenzinha pequenininha, uma luz pequenininha, a gente pega o animal, né, põe na coleira, sai para passear e fala, já resolvi o problema, já passeou hoje, amanhã é outro dia. E não é isso, é um ser vivo, é um ser que tem a nos ensinar e que nós também temos que ajudá-los a aprender mais. Então, esse movimento das almas inclui todos os reinos. Então, a ascensão inclui tudo e não tem idade também, né? Então, uma pessoa fala, não, mas uma pessoa idosa, não tem, não existe isso. Existem, obviamente, o momento em que a pessoa está da transição planetária, ela pode ter uma idade e a outra pode ter outra, mas ambas estão passando pela transição. Então, elas podem se ajudar da mesma forma. Então, a mensagem de hoje deixa claro, né, a gente vibrar, né, na compaixão, vibrar no amor, elevar a nossa vibração para podermos perfurar essa psicoesfera que ainda existe. Então, essa psicoesfera, esses estados psicológicos humanos que foram projetados por milênios, a grande maioria é transmutado por naves, que são processos extremamente complexos, né? Que são energias extremamente densas, que só podem ser trabalhadas por naves, né? Que têm condições de saber como trabalhar aquilo. Agora, nós que apoiamos o trabalho, como a mensagem diz, sementes estelares, trabalhadores da luz, etc.,
ancoramos essas frequências e apoiamos para que outros se elevem também e façam seus processos de ascensão, desanuviando toda essa questão psíquica. Então, para a gente perfurar essa psique humana, nós temos que ter força mental, que significa eu não entrar nesses estados. Eu não entro. Ele vai passar por mim batido, porque eu não entro. Então, quando se diz transmutação, a gente vai transmutar aquele estado, a gente transmuta muitas vezes sem perceber, porque aquilo já foi incorporado no nosso trabalho. Então, cada um de nós, quando um ser desse apoia outro que está despertando, agrega ao campo dele também essas capacidades de transmutação, que são códigos energéticos, que são energias que provêm das sementes estelares, que provêm dos nossos irmãos estelares, que provêm do cosmos, porque não existe na Terra. Então, esses seres carregam isso. Né? Então, os seres que participam desses processos, quando interagem com outros que estão começando a despertar, transferem, de alguma maneira, essas possibilidades. Agora, o outro, evidentemente, vai fazer ou não, vai sentir ou não, vai receber informação ou não, porque tudo isso envolve o livre-arbítrio. Então, existe a informação, existe um mecanismo, existe uma transferência, né, de conhecimento, mas o que cada um faz com o conhecimento, isso é próprio de cada um. Ninguém pode interferir. Mas quando esse processo é ativado, então ativado, como a gente chama, vamos ativar o campo energético, significa que estamos ativando pontos do código genético que determinados seres já estão preparados para receber. Então, eles vão receber mais luz, né? Então, essa voltagem, ela aumenta naquele ser, porque ele tem capacidade, por exemplo, de transmutar toda e qualquer energia psíquica. Então, ele é um dom. Né? Então, o ser passa lá por qualquer lugar e ele nem não entra em nenhuma coisa desse tipo. Já outro ser não tem essa capacidade, então ele não vai ser colocado num lugar com um estado desse tipo, porque ele não tem essa capacidade. Não tem isso. O papel dele não é esse. Então, tudo bem, ele vai ser colocado em outra tarefa, em outra atividade. Mas temos que entender que cada ser que desperta, que acorda do sonho, da ilusão dessa realidade física, né, de uma vivência tridimensional, ele passa a ser um colaborador do planeta, do plano e de tudo isso que vem acontecendo na transição planetária. Então ele passa a colaborar porque ele está vendo, através dessa voltagem ampliada, tudo aquilo que não estava. Então todo o teatro, todo o drama começa a ser revelado. Então esse momento da ascensão das almas, ele é fundamental, né, para a gente ter a atenção sobre nós mesmos e com os outros. Né? Então a gente tem que ter essa compaixão, a gente tem que ter essa presença, essa disponibilidade. Não vamos fazer pelo outro, mas vamos fazer por nós mesmos, apoiando o outro. Né? Então a gente tem que ter esse mecanismo muito bem consolidado, senão a gente começa a se debater. Por quê? Porque as energias são muitas vezes conflitantes. Então eu estou num processo de elevação, aí me deparo com um ser num estado terrível. Mas vamos lembrar o quê? Aquilo é um estado psíquico, um estado psicológico. Não é um estado de consciência, porque ele está inconsciente. Então, quando a gente entender que se uma grande parte está inconsciente e vai permanecer, porque ela não vai despertar nesse momento, esses estados que ela vai começar, que ela continua gerando de incongruência, de disfunção psicológica, de emoções desencontradas, eles continuam sendo transmutados. Mas esses seres estão em outra linha do tempo.
Então, eles não estão mais na mesma linha do tempo que um ser que está num processo ascensional mais adiantado, porque existem vários níveis do processo ascensional. Então, aquele que está no nível mais adiantado já transcendeu os estados psicológicos. Aquele que não vai despertar continua nos estados psicológicos, porque está inconsciente, então ele está se debatendo com coisas ou repetindo coisas porque não está se situando, né? Não está percebendo essa realidade da transição planetária. E tudo bem, só que ele vai precisar de mais experiências nesse nível até chegar no momento de ele ascensionar também. Então, a ascensão das almas é em todo um processo, porque cada grupo, cada nível, cada ser está num ponto, né? Agora, o importante, como diz essa mensagem, é que a gente esteja atento. Né? Atento por quê? Porque muitas pessoas podem, de repente, sair das nossas vidas. Sai. Porque elas estão em outra linha do tempo. E você está falando, ela não está compreendendo nada do que você disse. Então, quando isso começa a acontecer, a percepção é de que ela está em outra linha do tempo. Então, você encontra uma pessoa e ela está falando coisas de 10 anos atrás que você viveu. E você fala, meu Deus, né? Porque ela continua naquele embate, naquele nível psicológico, naquelas energias, e ela não está atualizada em relação à transição planetária, nada disso. Ela está vivendo aquilo e tudo bem, ela vai precisar de mais experiências para poder transcender aqueles níveis emocionais, etc. Mas a transição, o apoio dos trabalhadores da luz, sementes estelares, é para uma ascensão coletiva do planeta, de toda a humanidade. Que todos, como diz a mensagem, todos recebem, né? Mas nem todos sabem, nem todos percebem isso. Né? Eles estão recebendo, esse ser que está inconsciente está recebendo. Ele recebe, mas está no nível inconsciente dele aquilo que ele está recebendo. Até que ele comece a buscar autoconhecimento, que ele comece a perceber outras coisas e saia daquele nível que ele estava. Então, o momento da transição é para todos nós. Então, o que diz a mensagem é que está ficando cada vez mais claro para uma grande maioria de pessoas que não estamos sós. Então, essa é a grande mensagem, não estamos sós. Olhem para o alto, não vem nada da Terra, do plano, né, do plano denso da matéria, da superfície. O alto está mostrando, está sinalizando o que está vindo. Então, a gente saber que não estamos sós, através do intelecto, já é um bom começo. Ou seja, eu aceito, conceitualmente, eu aceito que não estou sozinho. Estou vendo um monte de movimentação, tal, mas não tive nenhuma experiência sobre isso. Mas, conceitualmente, eu estou vendo que tem um monte de gente falando disso, estou vendo fotos, estou vendo... mas eu não tive nenhuma experiência com esse tipo de coisa, né? Vamos chamar assim. Então, o intelecto da pessoa, a mente da pessoa, de alguma maneira está sendo aceitando, está sendo preparada para receber um pouco mais dessa luz. E essa luz, ela só vai descer, né? A luz espiritual só vai vir na intensidade necessária para cada ser quando estiver preparado. Então, não há como forçar. Porém, existe um plano. Porém, a Terra tem um limite do momento em que ela vai faz o seu processo e fala, agora vamos embora, né? Porque a Terra recebe essa luz. Então, ela chacoalha tudo para colocar tudo no lugar. Então, se a gente não fizer um esforço, né? Então, o que é uma energia que impede a gente de chegar lá? O desânimo, a preguiça. Preguiça espiritual. Gente, isso é terrível. Não, mas eu acho que talvez vai melhorar amanhã, vamos ver o que vai acontecer.
Então isso acaba com todo o processo de ascensão. Então, para a gente manter o ritmo energético, porque a energia vem vindo, a gente tem que fazer o nosso, porque chega um momento que a Terra fala, olha, agora é isso, e as linhas do tempo vão se mover, porque a intensidade do planeta chega num limite, né, de luz que não cabe àqueles que estão numa baixa densidade e não vão conseguir permanecer ali. Porque eles estão, né, se está em 110, chega a 220, você não tem como se manter. Então, quando acontece isso, a gente tem que estar, obviamente que tem todo um processo interno nosso, mas tem o processo do planeta, e tem um plano coordenado por todas essas naves de um limite. E o limite já se passou, né? Então, quando falarem da data limite, tudo isso, se passou e o processo, o que aconteceu? Por que não aconteceu? Porque o plano foi sendo atualizado. Então, a atualização do plano acontece constantemente, verificando quantos por cento dos seres estão numa frequência, podem suportar o processo, quantos precisam de mais experiências, quantos que vão na linha do tempo A, B, C, D, tudo isso é orquestrado por ressonância, né? Pelo universo, pelas naves, por todo esse processo. Então, isso não é uma coisa feita de qualquer jeito. Então, a atenção que a gente tem que ter é justamente de perceber o momento que a lâmpada, que é a energia que está dentro de nós, está mudando. Então, você está percebendo outras coisas, as frequências, as energias estão atuando. Então, você tem que continuar trabalhando internamente para que essas energias, essas frequências, possam descer para a sua fisicalidade. Então, tem um tempo para a gente absorver a energia, que contém códigos, que esses códigos contêm informação, que a informação vai levar a gente ao conhecimento. A informação não é conhecimento, né? Então, vi uma informação lá, mas para que ela se torne conhecimento, aquela energia tem que ser internalizada, experienciada, vivida, e agora eu estou sendo aquilo porque eu entendi. Caiu o ficha. Então, esses movimentos, eles vão acontecendo constantemente e por isso a gente vai expandindo a mente, expandindo a consciência, expandindo a nossa visão de mundo pela experiência. Então, não podemos negar a experiência. Por isso diz a mensagem, não há mais como esconder, né, o céu, tudo que está acontecendo lá em cima, entre aspas, porque está evidente. Né? Evidente que em algum momento as naves elas descem, a gente sobe. Né? O processo é de que todos tenham esse conhecimento, de alguma maneira, ou vejam, ou sintam, ou vivam, mas que todos tenham a clareza dessa situação de não estar sozinho, de que não existe vida, né? Vida é após a morte. Não, a vida é a vida. A vida é aqui. Aqui sempre, em N níveis de consciência. Então a gente não vai viver depois que morreu. Né? A gente vai morrer para aquilo que a gente acreditava. E então a gente vai renascer para a vida verdadeira. E aí nós vamos co-criar a nova Terra. Então aí começamos a co-criar em conjunto, todos juntos, uma nova Terra. Então a mensagem diz que em breve tudo se reorganizará. Então o que acontece, né? Quando cada um desperta, o passado, o presente e o futuro começam a se unir, tudo se une. Porque no momento que você despertou, tudo aquilo que você viveu para trás recebe a energia do seu momento atual. Então você reconheceu tudo. É como se você reescrevesse tudo que já foi. Então tudo que já foi, está consolidado e sintetizado nesse momento agora. Então você não precisa, não tem mais lá atrás. Você está agora aqui.
E é nesse momento daqui, nesse momento constante, que se torna um momento de presença o tempo todo, de estar no agora o tempo todo, é que o estado vibracional vai construindo o chamado futuro. Então, quanto mais eu me elevo, por isso que no plano espiritual, a instrução espiritual é não se preocupe com o que está manifestando agora na realidade física. Continue o processo de ascensão, continue o processo evolutivo, continue alcançando os estados de consciência energeticamente que estão sendo disponibilizados, porque agora eles estão sendo disponibilizados, mas podem não ser mais, né? Por quê? Porque a ruptura entre a dimensão, a terceira dimensão, a quinta dimensão, a bifurcação já está acontecendo, começa a se distanciar. Então, a frequência que foi disponibilizada lá atrás, imaginar em 2020, já não... Alguém perdeu o bonde ali, né? Perdeu aquele momento, não é mais aquilo. Então, a frequência que está sendo disponibilizada, que foi disponibilizada em janeiro, a vibração de janeiro, fevereiro, mudou completamente. Então, quem vai acompanhando, vai seguindo a energia e vai evoluindo e vai criando nesse campo energético os estados, vai vivendo esses estados de consciência que são o futuro. Ou seja, quanto mais eu evoluo, eu não me prendo à colheita, não, agora eu quero colher tudo já. Eu quero a minha colheita, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Não, mas continue o seu processo. Por quê? Porque quando a gente quer a colheita, a gente para tudo, então eu vou parar o processo inteiro, agora eu quero isso, quero aquilo, e começa a viver uma realidade, sendo que a sua realidade paralela já está muito além daquilo que você está vivendo. Então, quando é que a gente vive a realidade, a nossa que traz a realidade paralela e vive aqui, a gente tem que viver o máximo ou o melhor que a gente pode naquele momento. Naquele momento. Por quê? Porque aí eu permito que a energia continue fluindo, porque a energia espiritual não para. Então, esse é o desafio da transição e esse é o desafio da ascensão. Porque a energia espiritual, ela não fala assim, não, hoje eu vou ficar aqui, não existe uma paz, não existe inércia. Não existe aquela paz, né? Sensação de paz que a pessoa vai lá e fica lá sentada na praia, mas ela não está ativa dentro dela, ela está lá inerte, com seus corpos lá e totalmente desconectada do todo, do eu superior. Então, no plano superior, na ascensão, isso é reconectado, existe um plano e você está seguindo essa energia. Então, tem um momento, né, que a gente fala, as experiências que a gente vai passando não são iguais. Então, isso que é fascinante, porque não são iguais. Podem ser parecidas, mas não são iguais. Então, no momento que eu percebo que tem algum condicionamento, já corto, quebro. Porque o condicionamento não é evolutivo. O condicionamento é eu achando que então agora eu preciso, aqui ficou bom. Imediatamente o plano superior já dá a ordem. Né? A ordem é suficiente. Essa experiência já foi suficiente. Então, você não vai abrir o guarda-sol e ficar lá. Não quer dizer que a gente não tenha os momentos de retiro, momentos de introspecção, de lazer que a gente está correndo. Não é isso. Mas é que a pausa é ativa. Tudo é ativo. Por quê? Porque a consciência está desperta e ela está trabalhando a nossa fisicalidade. Então, a nossa fisicalidade tem que fazer o melhor que puder naquele momento, porque a transição está passando, está indo. Então, nós estamos indo junto, estamos transitando também. Vai chegar outro momento, né, como a gente chamou o plano de regeneração, estamos em outro momento. Vamos fazer outras coisas. Então, toda aquela energia, todo aquele processo, essa lâmpada, foi trocada. Aí a pessoa fala, mas eu não percebi. Porque ela está fora do alinhamento, do contexto
desse momento. Então, quanto mais nos alinhamos, mais percebemos o que temos, para onde estamos indo. Então, nunca se preocupar com a colheita, o que vai ser agora aqui. Né? Então, nós vamos manifestar essa realidade agora e vamos experienciá-la, mas continuamos o processo, porque o processo continua. Né? Ele é infinito, ele continua. Então, a gente não perde esse impulso, porque esse impulso, dentro de uma transição, ele é perigoso, por isso a atenção. Porque dentro de uma transição existem forças contrárias que não querem a transição. Então a pessoa está num relacionamento, a outra pessoa não quer ascensão nenhuma, a outra quer. Então eu estou indo, o outro não queria, e eu estava indo. E aí eu fui. Por quê? Porque se eu não fosse, se eu perdesse aquele momento, eu perdia o gancho. Né? Porque a energia estava me levando para uma determinada ação. E eu tinha que fazer aquela ação. Então, existem ações que a gente precisa fazer que vão desencadear o processo de ascensão. E aí a coisa começa a fluir. E aí você vai fazendo. Existem energias de terceira dimensão que querem reter o ser, oferecendo aquilo que a gente conhece, né? Como dizia na Bíblia também, a gente tem que tomar cuidado com essas ofertas, né? O que estão oferecendo, né, para você ficar ali, né? Achando que o que você está fazendo é perigoso, onde é que você vai com isso? Desde quando você está meditando? O que é isso? Então, isso são as forças psíquicas, né, que ainda não despertaram para a realidade da consciência. Então, um ser que está inconsciente, ele vai se debater, né, com uma coisa dessa. O que é isso? Ele nem quer saber. Então, por isso que a gente tem que estar muito centrado em nós mesmos. E como diz a mensagem, a ascensão é das almas. Das almas. Então, é a nossa alma, é o nosso processo interno que não é igual. Então, não tem um igual ao outro. São semelhantes, os semelhantes se encontram, aí sim se ajudam, porque são semelhantes. Então, um percebe a dificuldade do outro porque passou uma coisa parecida. Não é igual também, mas é parecido, pode ajudar. Então, isso é o movimento da ascensão funcionando. O restante não existe mais dentro do plano evolutivo e não existe mais em quinta dimensão. Quinta dimensão não existem estados psicológicos, porque o ser já transcendeu. Obviamente que ele pode estar transcendendo coisas, aprendendo coisas, mas ele já entendeu que o comando é da consciência. Então, é a consciência que comanda a mente. Então, a ascensão é um processo interno que está acontecendo dentro de nós e que nós vamos ver o mundo de outro jeito, manifestar uma nova realidade, justamente porque nós estamos nos tornando uma outra versão. Né? Estamos acessando a nossa outra versão. Então, vamos ficar atentos com essa mudança de voltagem, porque é essa mudança de voltagem que muda totalmente a nossa vida. Gratidão.